Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula nossa. Desta vez nós vamos falar sobre o mito da caverna, essa teoria, essa alegoria importantíssima, né, e riquíssima para o conhecimento na ótica platônica. Então, para ele, a questão da alegoria da caverna, não só para ele, mas para todos os estudiosos, tem um significado importantíssimo para o processo da aprendizagem do ser humano. Então, atentos, boa aula e preste atenção naquilo que os objetivos, aquilo que são os objetivos principais da alegoria da caverna. Boa aula a todos. Esta aqui é a aula 2, agora do nosso ciclo 3. Espero que vocês tenham a devida compreensão, mesmo com as nossas dificuldades que temos, mediante acesso e outras coisas mais. Mas vamos que vamos. Bom, nós estamos trabalhando as teorias filosóficas platônicas, e aí quando se fala de Platão, é indispensável a gente não falar da questão do mito da caverna. O mito da caverna é uma teoria clássica, riquíssima de conhecimento, né, de interpretação, e que dá mais para a gente pensar muitas coisas sobre como o ser humano adquire conhecimento, como a questão da experiência com a realidade, com as coisas, elas são favoráveis para a questão da absorção, ou melhor, de absorver conhecimento, né? Então, essa realidade ela é representada através da alegoria da caverna, ou mito da caverna, né? Alguns autores usam um termo ou outro, né? Alguns usam mito da caverna, outros usam alegoria da caverna. Enfim, o fato é que o objetivo é o mesmo. Então vamos fazer aqui a análise primeira, né, dessa imagem, esta que vai representar o significado epistemológico do mito da caverna, né? Essa palavra epistemológica quer dizer a questão do conhecimento, o estudo do conhecimento e como isso é representado através do mito da caverna. Bom, o mito da caverna, antes de mais nada, é interessante a gente relembrar para vocês que a filosofia platônica ela é dualista, né? Ou seja, ela é duas realidades. Nós temos a realidade do mundo material, onde as coisas elas são matérias, e nós temos o mundo da realidade imaterial, onde pertencem as coisas, aquelas que a gente não vê, aquelas que a gente não toca, mas que elas existem. Entre elas, a gente pode citar a questão do conhecimento, né? O conhecimento, segundo Platão, ele é algo imaterial. A gente não toca, a gente, na verdade, não tem um contato direto, uma experiência, né, propriamente dita com o conhecimento, mas ele existe, né? Então, ele é imaterial. Só que aí existe uma coisa nesse pensamento de Platão que é aquilo que é imaterial, ele existe propriamente dito. Por isso ele diz que existe uma realidade imaterial concreta, podemos dizer assim. Não é pelo fato da gente não ver, não é pelo fato da gente não tocar, que isso não vai existir, né? Então ele dá muito valor à questão do imaterial, do inteligível, ou seja, aquilo que é captado pela inteligência, né? pela capacidade do nosso conhecimento. Então tudo aquilo que nós captamos pelo conhecimento, formulamos uma ideia através do nosso conhecimento, isso existe propriamente dito na ótica Platão. Só que ele considera como sendo isso um mundo, uma realidade propriamente dita. Por isso ele divide. E a realidade material, o que ele pensa sobre ela? A realidade material, que é o mundo que vivemos, as coisas que temos, a roupa, enfim, o celular, o computador, tudo aquilo que é material, para ele isso é finito. Isso não tem valor. O que tem valor é aquilo que pode ser adquirido pelo conhecimento, deve ser buscado pelo conhecimento. Porque as coisas materiais, como você já sabe, elas são finitas, elas se acabam. Com o tempo elas vão se acabando, elas vão deteriorando. Por exemplo, um celular que você tem, você compra ele novinho, mas com o tempo ele vai desgastando, ele vai quebrando,
ele já não vai mais funcionando, de forma que você vai precisar adquirir outro. E assim é computador, é uma casa, enfim, tudo aquilo que é material. É um tênis, uma calça, enfim, são coisas materiais, todas elas são finitas. E aquilo que é finito para Platão é tido como realidade que você não deve depositar a sua confiança. Você deve depositar a confiança naquilo que é infinito. E para ele, o conhecimento é infinito, ou seja, ele não se acaba, ele permanece para sempre. É isso que você deve buscar em sua vida, aquilo que não se acaba, aquilo que não é finito, mas aquilo que permanece para sempre. É essa a lógica do conhecimento da filosofia platônica. Então, quando você analisa o dualismo platônico, você pega você, eu, por exemplo, que estou aqui falando com você, você que está nos vendo ou escutando, nós somos, nós enquanto pessoa, nós somos uma realidade dualista. Nós temos um corpo matéria, nós temos uma matéria que é o nosso corpo, e nós temos uma alma, né, para a questão religiosa, nós temos um espírito, para a questão mais grega, podemos dizer a alma, porque a alma em grego quer dizer conhecimento, está ligado com a questão do conhecimento, né? Então, nós temos uma parte que é imaterial, que a gente não vê, e temos a parte material, que é o nosso corpo. Então, nós, seres humanos, na ótica platônica, se a gente for fazer essa análise, nós somos seres dualistas. Nós temos duas realidades ao mesmo tempo: o corpo e a nossa alma, não é? Que é a nossa inteligência. E a alma, no sentido grego da palavra grega, alma quer dizer ânima. Ânima é uma palavra que se parece com animado, anima. Né? Animado, ou seja, aquilo que dá vida, é aquilo que faz o nosso corpo estar em pé, se locomover, ou seja, faz o nosso corpo de fato ser o que ele é. É a alma, né? É a alma. Isso é uma concepção grega, né? Então a alma ela é importante, muito importante para a existência do corpo nesse aspecto, certo? Então é isso que é a concepção dualista platônica. Então vamos lá aqui para a nossa imagem. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma imagem. Aqui eu tenho fogo, aqui eu tenho pessoas, aqui eu tenho animais, não é? Eu tenho duas pessoas, três pessoas aqui, ó. Uma está saindo, as duas estão saindo, a outra já está aqui fora. Aqui é a realidade fora da caverna. Aqui é como se fosse o hall de entrada da caverna, né? E aqui, ó, nós temos aqui como se fosse um muro, uma mureta, ó. Parece ser um muro onde as pessoas estão passando por aqui como se fosse um caminho, né? Essas pessoas elas estão passando certamente pelo mesmo lugar que esses passaram, né? Que estão saindo para fora. Isso aqui é uma realidade que é dentro da caverna, mas não é propriamente dentro, né? Como se fosse um hall de entrada. E aqui nós temos a realidade dentro da caverna, ou seja, as pessoas que estão dentro, no interior propriamente dito da caverna, que ó, eles estão sentados, né, observando quem, ó, aqui como se fosse uma janela, ó, uma janela aqui, ó, e aqui nós temos uma espécie de clarão, né, e esse clarão faz um reflexo da sombra, né, a sombra indicando que alguém está passando. Essa sombra aqui, ela é referente às pessoas e os animais que aqui estão, ó. Tá vendo? Ó, nós temos aqui, parece um pássaro, parece um gato, um homem com um escudo, né? Um guerreiro aqui, um cavalo, todos eles estão aqui manifestado, projetado através da sombra aqui, certo? E aqui nós temos a fogueira que dá a luz, né? E essa luz faz o reflexo aqui na janela e o fogo também favorece a existência da sombra. E essa sombra vai refletir aqui na janela, certo? Então nós temos a realidade que é dentro da caverna e temos a realidade que é fora da caverna aqui, não? E aqui nós temos pessoas passando. Mas aqui dentro nós temos pessoas aqui, ó. Tá vendo essas pessoas sentadas aqui como se fosse estivesse sentado no sofá, elas estão aqui, ó, olhando para as sombras, elas estão aqui ó, muito
como se estivesse diante de uma TV, por exemplo, né? Elas estão muito curiosas, né? Estão muito espantadas, né? Com muita atenção, olhando para a sombra, como se essas sombras fosse de fato uma realidade propriamente dita. Aqui não é a realidade das coisas, aqui é apenas as sombras, porque a realidade das coisas estão fora da caverna aqui, ó. Isso aqui é a realidade. Aqui é apenas aparência. Sombra é a aparência das coisas. Elas não são tal como elas são. E essas pessoas que estão dentro da caverna, elas acreditam que isso aqui é algo verdadeiro. As sombras, elas são reais. As sombras, elas são reais em relação à existência de pessoas que estão fora, que estão passando fora. Mas em si elas não são reais, elas são apenas a aparência dos seres que estão fora. E eles aqui, ó, dentro da caverna, presos na ignorância, né? Achando que isso aqui é uma realidade. As coisas elas são como estão aparecendo na sombra, certo? Isso aqui, ó, quem está dentro da caverna vê as coisas apenas na sua aparência. Quem está fora da caverna vê as coisas tal como elas são. Eles contemplam a verdade das coisas aqui, ó. Esse aqui ele pode contemplar as coisas como elas são, porque ele está fora da caverna. Fora da caverna quer dizer fora da ignorância. Ignorância quer dizer falta de conhecimento. Então as pessoas que saíram da caverna, como essas aqui, ó, estão passando, elas estão superando, saindo da ignorância, indo para a realidade propriamente dita. De forma que quem permanece na caverna permanece na ignorância. Ele não conhece as coisas tal como elas são, só conhece as aparências das coisas, que são as sombras. Certo? Então, o que isso tem a ver com conhecimento? Tem a ver na seguinte situação. Aqueles que não procuram o conhecimento, mas se contentam com aquilo que é apenas aparente, esses permanecem na ignorância. Logo, quem está na caverna, dentro dela aqui, está no mundo da ignorância. E quem está fora está no mundo do conhecimento. O mundo da caverna a gente pode entender como sendo o mundo material, onde as coisas são aparentes, né? O mundo material, como elas é o mundo das coisas finitas, tudo se acaba, então é o mundo da ignorância. E o mundo da inteligência é o mundo fora, onde você conhece as coisas tal como elas são. Então a caverna, para além de muitas coisas, vai representar propriamente a filosofia platônica, no sentido dualista, né? Ou seja, duas realidades. Eu tenho a realidade das pessoas que estão dentro da caverna, que representa a falta de conhecimento, e nós temos o mundo fora da caverna, que representa o mundo do conhecimento, o mundo da inteligência, o mundo verdadeiro. Não é? E que para que o mundo seja verdadeiro, tem aqui a presença do fogo, né? O fogo aqui quer dizer aquele que possibilita a verdade das coisas, né? Com a luz a gente conhece as coisas tal como elas são. Quem está dentro da caverna não tem a luz, tem apenas o reflexo da luz, e este vai dar o reflexo da aparência das pessoas, certo? Como vocês estudam a física, quando vocês estudam aquele conteúdo referente à luz, vocês veem que a imagem, a sombra, ela é convexa, ela é contrária, né? Ou seja, o que nós vemos na sombra das pessoas, nós vemos o contrário, nós vemos as coisas tal como elas são, na verdade, por causa dessa dimensão convexa, não é? Que se mostra ao contrário. Ok? Então isso é uma leitura não muito completa do significado do mito da caverna, porque a gente pode explorar muitas coisas relacionadas a isso, certo? Mas a princípio a gente fica com essa interpretação, só quero que vocês não percam essa dimensão. O mundo da caverna significa duas realidades, o mundo de quem está fora e o mundo de quem está dentro, né? Que é propriamente isso que faz referência ao pensamento dualista platônico, certo? Então vamos lá. A alegoria representa as etapas de educação de uma pessoa, né? Veja, quando nós estudamos alguma coisa, quando nós estamos na escola,
nós passamos por etapas, né, da nossa aprendizagem, né, em busca do conhecimento seguro das coisas, né, saindo do mundo da ignorância e indo para o mundo seguro, que é o mundo da verdade. Você, por exemplo, faz primeira série, segunda série, por aí vai, né? Então, isso são etapas, e a cada série que você vai cursando, você vai descobrindo, você vai aprofundando no conhecimento e você vai chegando mais próximo do conhecimento das coisas tal como elas são. De forma que quem está dentro da caverna não tem um conhecimento seguro, tem apenas um conhecimento aparente, certo? Então, sair da caverna é sair das aparências, né? E ir para a luz, ir para o mundo do conhecimento verdadeiro. Contemplar a luz é a mesma coisa que contemplar a verdade, não é? Diante da luz, você sabe como as coisas são. Deve voltar à caverna. Esse aqui é um convite. Todo aquele que conheceu, que conhece a verdade, deve, portanto, voltar e comunicar isso aos outros, né? Por quê? Porque o conhecimento ele não é individual. O conhecimento ele é comum. E a gente tem a missão de mostrar isso para as demais pessoas. Quem está no mundo da ignorância, nós devemos buscar para o mundo da verdade, certo? Para o mundo do conhecimento, né? Isso parece um princípio muito religioso, muito bíblico, mas não é, porque Platão não tinha nenhuma ligação com a teoria cristã, por exemplo, né? Então, conheceu a verdade, comunica essa verdade. Quem conhece a verdade, quem sai da ignorância e chega à verdade, o conhecimento da verdade tal como ela é, deve comunicar aos outros na tentativa de retirá-los do mundo da ignorância, né? Então, Platão distingue o conhecimento em dois: o sensível, que é a realidade material. Quem está dentro da caverna está no mundo sensível, e quem está fora alcançou o mundo da inteligência. A palavra inteligível quer dizer inteligência. Então, quem está fora da caverna alcançou o mundo da inteligência, né? Que é o mundo da verdade, das coisas tal como elas são. O que é as sombras? As sombras é a aparência das coisas, né? As sombras não é as coisas tal como elas são, é apenas a aparência. A gente não conhece as coisas tal como elas são. Tem gente que acredita muito na verdade dita pela TV, por exemplo. O que a gente vê na TV, a gente acha que é real. Não é real. É apenas a imagem de alguém ou de uma situação que está acontecendo, por exemplo, do outro lado do mundo, mas que aquilo não representa totalmente a verdade das coisas. Se você quiser saber como é as coisas de fato, você tem que se dirigir até aquela realidade, não é? Então mostra mais ou menos como as coisas são, mas o que você deve buscar de fato é as coisas tal como elas são. Então as pessoas, os animais, as coisas sensíveis, né? Pessoas, animais que apresenta lá na figura, tudo aquilo é coisas sensíveis, são materiais, elas se acabam, elas têm fim. O exterior da caverna, ou seja, fora da caverna, é a realidade das ideias. É o mundo real, é o mundo que você pode captar pela inteligência, através de uma experiência, não é? Uma experiência de um contato para gerar um conhecimento das coisas tal como elas são. O Sol, que é representado pelo fogo, é a suprema verdade, é a suprema ideia do bem, é a verdade, aquilo que favorece o conhecimento verdadeiro das coisas. Porque se não tivesse a luz do fogo, ou a luz do Sol, ou a luz, enfim, a luz da energia elétrica, por exemplo, a gente não tem como ter contato com as coisas de forma ou da maneira que elas são. Certo? Então, essa aí é uma maneira muito rápida e breve de falar sobre o mito da caverna. E aqui eu estou deixando para vocês 3 questões, para vocês refletirem. E a primeira diz: quais as cavernas do nosso dia a dia? Quais são as coisas que nos tornam a pessoa mais ignorante no dia a dia, né? Quais são as coisas que elas não são verdade, mas a gente as tem como sendo verdade e que estão presentes no nosso dia a dia? A segunda, quais são as coisas que, mesmo
não sendo cavernas, pode nos levar a uma caverna, ou seja, pode nos levar ao mundo da ignorância, ao mundo das aparências. E a terceira, qual o sentido de caverna mencionado por Platão? Então, Platão apresenta o mito da caverna e qual é o sentido, o objetivo que ele tem quando ele fala e apresenta essa realidade da caverna. Então, aqui só para vocês refletirem, né, vocês pensarem um pouco e fazer, portanto, um feedback desta videoaula. Grande abraço a todos vocês e nos veremos numa outra videoaula. Tá, gente, acabamos de ter uma aula, né, uma videoaula interessantíssima, né, com temas interessantes sobre o mito da caverna, mostrando para vocês o significado e a importância que tem para o mundo do conhecimento, né, que é o mundo propriamente humano, que é o nosso mundo, né? Nós temos a possibilidade de conhecer as coisas tal como elas são, né? A nossa realidade na qual nós vivemos. Então, Platão, com o mito da caverna, ele nos aponta alguns caminhos, né? Primeiro, ele nos apresenta a realidade na qual nós estamos inseridas e que é preciso vencer essa realidade, né? E vencer essa realidade na ótica platônica é sair do mundo da ignorância, que é o mundo da caverna, e buscar o mundo propriamente dito, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo baseado, construído no conhecimento. Então, um grande abraço e até a próxima.